Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui na nossa live, que na verdade é o episódio 2 da série de Astrologia e Psicologia, o desenvolvimento da personalidade, que é baseado nesse livro maravilhoso aqui que eu estou compartilhando com vocês. Um livro da Liz Green e do Howard Sasportas, seminários de astrologia psicológica, seminários que foram dados na formação, né, que existe para astrólogo psicólogo lá em Londres, e é um conteúdo muito profundo, muito bacana. Comecei essa série na quinta-feira passada. Se você não assistiu o episódio 1, recomendo fortemente que você assista depois. Foi maravilhoso, onde a gente falou sobre destino ou acaso, né? O programa da alma antes do nascimento. Esse episódio 1, ele foi uma introdução, né, uma abertura do tema, que eu vou, de alguma maneira, estar sempre relembrando aqui, porque são os princípios básicos para a gente entender. Então, cada fase do desenvolvimento da personalidade, numa visão que é psicológica, mas que também é transpessoal, que também olha a partir do ser, a partir da alma em evolução, né? Então, é uma visão extremamente libertadora, que traz uma outra perspectiva para os nossos traumas, né, para os desafios kármicos que a gente trouxe nessa vida, e entendendo que a gente já chega aqui na encarnação com o nosso pacotinho, com a nossa sacolinha de tarefas kármicas, e que então as circunstâncias da infância, as fases do desenvolvimento que vão moldando a personalidade, de uma certa forma, elas estão em sincronia, em sincronicidade com aquilo que a sua alma trouxe para o seu processo evolutivo, né? Então, diante desse estudo, a gente percebe que as coisas estão interconectadas, e não dá para a gente dizer que você é desse jeito por causa dos seus traumas de infância. Não dá para dizer isso quando você olha para o seu mapa e você vê que aqueles traumas de infância, eles estão representados no seu mapa por coisas que você veio realmente trabalhar, né? Então, a gente está fazendo esse estudo separando em fases do desenvolvimento da personalidade, porque em cada fase do desenvolvimento da personalidade são determinados símbolos astrológicos que são ativados, são determinados arquétipos, determinadas funções psicológicas que estão sendo convidadas à arena, que estão sendo ativadas, mas que elas já estão no seu mapa astrológico. Ou seja, a gente já chega aqui uma programação, né, que faz com que a gente se relacione com aquelas etapas da infância, receba os estímulos externos que vão desenvolvendo a nossa personalidade, já também de acordo com o que a gente veio trabalhar, né? Então, por isso que não dá para dizer que você é assim por causa dos seus traumas de infância, porque seus traumas de infância já fazem parte da sua bagagem kármica que você trouxe. Então, é um olhar um tanto quanto disruptivo e revolucionário para muitos, para outros talvez não tanto, né? Eu sei que tem muitas pessoas que já entendem essa visão, já têm essa percepção, mas para outros eu sei que pode soar um pouco exótico, um pouco estranho. Então, no episódio 1, eu destrinchei bastante esse tema para poder introduzir vocês agora em cada uma das fases, começando pela fase antes mesmo do nascimento, né, que é a fase intrauterina, aonde sim, você já está recebendo influências que vão estão fazendo parte da formação da sua personalidade. Dentro do útero, a gente já está recebendo muitas informações. A gente vai falar, então, dessa fase que é tão misteriosa, né? Porque a gente não está vendo o que está acontecendo ali, mas sim, aquele feto, né, em evolução, ele já está recebendo muitas informações, né? Ele já está se formando de acordo com o que ele vai recebendo, né? Mas que
está interrelacionado com o que este ser em evolução, essa alma em evolução, trouxe como um programa. É por isso que a gente consegue ver no mapa, né? Então, esse é um mistério. Não dá para falar quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, o que causa o quê. É por isso que o Jung, ele introduziu o conceito da sincronicidade, que é diferente de você falar que uma coisa causa a outra, né? Então, você falar que você é assim por causa dos seus traumas de infância, ou que você é assim por causa da influência do planeta. Não, existe uma sincronicidade, né? Então, quando você faz uma boa leitura do mapa astrológico, você entende esse programa da alma, ou seja, dons e talentos que eu vim para oferecer, desafios que eu vim superar, partes da minha alma, partes do meu ser que eu preciso lapidar, que eu preciso desenvolver, virtudes da minha alma que eu preciso despertar, porque elas não estão desenvolvidas ainda. Tudo isso, uma boa leitura do mapa astrológico revela, né? Então, o mapa astrológico, ele claramente revela o programa da alma, né? E o propósito da nossa alma é viver aquilo que o mapa propõe, né? Ou seja, entregar para o mundo aqueles dons e talentos e também superar os desafios que aquele mapa apresenta. Sempre lembrando que o mapa é apenas um mapa, ele não garante que você vai fazer a viagem, muito menos como você vai fazer a viagem. Você pode fazer a viagem de primeira classe, você pode fazer a viagem a pé, carregando um monte de bagagem, né? Então, essa analogia está relacionada ao seu nível de consciência. Quanto mais desperta a sua consciência, quanto mais compreensão você tem sobre as leis que regem os processos evolutivos, mais leve vai ser a sua viagem, porque você vai lidando com os desafios sem blasfemar, sem reclamar, né? Você vai lidando realmente como uma oportunidade de crescimento. Você está em harmonia com a lei da evolução do universo. Então, você não luta contra. Quando você não tem um nível de consciência tão desenvolvido, você reclama mais, você joga contra, você se sente uma vítima, você perde muito tempo reclamando, julgando e condenando o que está acontecendo, em vez de procurar entender o recado. Porque a gente só tem uma energia, né? Eu posso usar essa energia para buscar a solução, ou eu posso usar essa energia para ficar brigando, para ficar encontrando justificativa para me sentir mal, ou para ficar procurando culpado pelo meu sofrimento. Entende? Então, é assim que funciona. Isso é uma coisa que não dá para ver no mapa. O nível de consciência de quem está vivendo aquele mapa, isso a gente não consegue ver no mapa. Não dá para ver. O que a gente consegue ver é os potenciais, os talentos, os desafios que essa alma trouxe para viver. E é isso a gente consegue ver. E aí, quando você entende, principalmente os desafios, fica mais fácil dar um sentido para aquelas repetições que acontecem na nossa vida. Sabe? Aquelas coisas que se repetem, aquelas sensação que você tem de que parece que você é amaldiçoado, porque você não consegue superar aquela dificuldade. Ali tem um ponto kármico, ali tem um ensinamento. E ele só se repete porque você ainda não aprendeu a lição, né? Então, quando você não aprende lição, a vida te dá o mesmo livro. Então, um dos maiores presentes que a astrologia tem para nos dar é que ela mostra com muita clareza quais são esses desafios, quais são os nós kármicos que você trouxe para desembaraçar. E aí, então, quando a gente faz esse estudo do desenvolvimento da personalidade, quando a gente vai passando por todas as etapas do desenvolvimento, a gente vai percebendo os nós que foram acontecendo em cada uma dessas etapas. Então, algumas pessoas têm mais nós numa etapa, menos na outra, né? Porque todo o karma que você trouxe, né, as tarefas kármicas que você trouxe, elas se cristalizam na primeira infância, tá? Por isso que não é necessário que você se lembre da sua vida passada, mas é importante que você revisite a sua infância, e é mais fácil lembrar a infância do que lembrar a vida passada, né? Às vezes,
algumas pessoas têm essa bênção, né, de conseguir lembrar através de trabalhos psicoespirituais, a pessoa tem acesso à memória de outra vida, né, e ótimo, maravilhoso. Eu sinto que realmente isso vem quando a pessoa precisa mesmo daquela informação, né? Não, nem sempre é necessário, porque tudo que você trouxe para resolver se cristaliza na primeira infância, entende? As conclusões equivocadas que você já trouxe de outra vida, né? Você cristaliza aqui nas experiências que sincronicamente, misteriosamente, tá ali no seu mapa e você nasce naquela exata família que vai te proporcionar aquele exato ensinamento, vai te ajudar a cristalizar aquela exata dor que você veio curar, que já tá ali no seu mapa mostrando que tem um nó ali. Aí você vem com aquela situação que cutuca aquela ferida. É tudo muito sincrônico, né? A astrologia é maravilhosa para mostrar isso, como está tudo interligado. Não cai uma folha que não esteja de acordo com uma ordem maior, né? Então, a primeira etapa do desenvolvimento da personalidade é a fase intrauterina. Já existe vida ali, né? Então, inclusive existem estudos, né, que não é a minha especialidade, mas só para vocês saberem, né? Existem estudos profundos de psicologia pré-natal, né? Existe pós-graduação disso, estudos profundos que revelam mesmo quanto que a própria intenção que os pais tiveram, ou que os pais não tiveram, né, sobre a sua chegada, sobre a sua concepção, eles já estão influenciando a formação da sua personalidade. Inclusive, esse é um estudo que o meu companheiro faz profundamente, né? O Adriano Calhau, ele tem um estudo de mapa do nascimento, que não é mapa astrológico, é o mapa realmente das circunstâncias que envolvem a concepção, o nascimento, as primeiras horas, como que isso molda a personalidade, né? Dentro dessa visão, isso é soberano em cima dos impactos já da primeira infância, porque antes da primeira infância tem um feto que recebeu um monte de informação já na barriga da mãe, né? Então, quando o feto ele está em desenvolvimento, quando a mãe fica sabendo que está grávida, a reação que essa mãe teve a essa notícia, ela já influencia. Porque o bebezinho, que ainda não tem nenhum ego consciente, né? Ele está totalmente imerso, não tem nenhuma noção de si mesmo, é a experiência, dentro do útero, a gente tem a experiência da dissolução do ego, né? É uma experiência de não tem consciência ainda, você só sente as coisas. E sente no nível extremamente profundo e visceral, justamente porque não tem nada de cognitivo, não tem um ego, não tem um senso de separação. Você está misturado. Então, você praticamente é um com o corpo da sua mãe. Você sente absolutamente tudo o que ela sente. Então, tudo que essa mãe está experimentando no mundo externo dela, como que ela está no relacionamento, como que ela está na vida, como que ela está na família, tudo que ela está sentindo, aquilo está sendo transmitido para aquele ser que ainda nem sabe quem é, não tem nem notícia, mas ele está começando a chegar, ele está começando a encarnar aqui nessa dimensão. Então ele está recebendo tudo com muita intensidade. Só que está num nível bem inconsciente, justamente porque não tinha nem consciência ali, né? Então, as células, elas estão assim extremamente abertas, recebendo tudo. Então, se essa mãe, durante a gestação, ela passou por muito estresse, passou por muito medo, né, liberou muitos hormônios relacionados à luta, sobrevivência, medo, esse bebezinho, esse feto em evolução, ele já está recebendo as informações de que esse mundo, ele não é muito seguro. Que minha mãe não está se sentindo segura, então eu estou sentindo o que ela está sentindo. Eu já estou recebendo tudo ali, um nível muito profundo mesmo. Agora, se essa mãe tá bem, tá tranquila, libera hormônios de prazer,
hormônios de conexão, serotonina, dopamina, se ela está tranquila, se ela está se sentindo amada, se ela está se sentindo acolhida pela vida, é lógico que essas informações também vão sendo passadas, e esse feto, em evolução, ele já está recebendo informação de que, oba, esse mundo aqui é seguro, aqui está tudo bem, né? Então, essas primeiras impressões sobre o mundo ser seguro ou não, essas impressões vão chegando na fase intrauterina. Então, às vezes, pode ser que hoje você tenha uma constante ansiedade, que às vezes você nem sabe de onde vem, e pode ser que tenha vindo dessa memória. E ela é tão profunda, ela é tão inconsciente, que é difícil de você ter acesso. E você não sabe por quê que você tem essa sensação de que alguma coisa vai acontecer. Então, por exemplo, né, às vezes a mãe passou por experiências totalmente fora do controle, né? Ela passou por rupturas, as coisas mudaram repentinamente, bruscamente, e aí ela ficou totalmente insegura. Aí você não sabe por que você tem essa sensação constante na sua vida de que você, qualquer momento pode acontecer alguma coisa que vai te tirar o chão, qualquer momento vai acontecer alguma coisa que você vai ficar totalmente fora do eixo, né? Você nem sabe por quê, mas é porque tá muito. Isso foi uma programação muito antiga mesmo, tá no nível muito inconsciente, né? Então, essas primeiras impressões, elas já vão sendo colocadas ali. Esse mundo é seguro? Esse mundo não é seguro? Tá tudo bem? Tá aqui? Né? Outra impressão que a gente recebe já também nessa fase intrauterina, é ali que vai chegando. Eu sou bem-vindo nesse mundo? Sou bem-vindo? Isso está relacionado com o jeito que a mamãe, o papai receberam a notícia da sua chegada. Às vezes você, olha lá, memória corporal, ó, o mapa do nascimento aqui, meu companheiro, ele, gente, depois sigam ele para saber mais detalhes, porque ele é expert nesse assunto, tá? Essa memória corporal, essa memória energética, subjetiva, exatamente, está num nível, não é cognitivo, porque nem tem cognitivo formado ainda, fica no nível muito corporal, energético, subjetivo, exatamente. Então, essa impressão, o mundo é seguro, e a outra impressão é se eu sou bem-vindo. Então, às vezes, a mãe, quando recebeu a notícia de que você ia chegar, ela pode ter recebido isso com susto, não estava preparada. Meu Deus, mais um, e agora? Mal estou dando conta da minha vida, e agora? Como é que vai ser? Isso fica registrado, gente. Fica registrado. E às vezes a sensação que você tem de que você chegou na hora errada, de que não era seu momento, você não merece muito estar aqui, tem a ver com isso, né? Então, será que você recebeu esse sim ou esse não? Às vezes vem os dois também, né? Porque às vezes é sim e não. A mãe fica feliz, mas ao mesmo tempo ela tem medo, né? Então, às vezes é mais sim do que não. Tudo isso vai formando já. Lógico que do pai também tem influência, né? Até porque a mãe recebe essa informação do pai e passa para a criança, né? Se ela está se sentindo acolhida como mãe para receber aquele bebê. Então, tudo isso já vai marcando, vai deixando as marcas sobre se esse mundo é seguro e se eu sou bem-vindo aqui, né? Então, é muito profundo justamente porque está no nível extremamente, como, né, a Adriana bem colocou, corporal, energético, subjetivo. Então, qual que é a correlação astrológica que vocês acham que a gente pode fazer com a fase intrauterina? Vamos ver se alguém conhece um pouquinho de astrologia, tem um palpite. É algo que está tão arraigado, tão profundamente instalado lá no nosso inconsciente. Aonde será? Qual que é o arquétipo? Qual que é o símbolo? Qual que é o ponto do seu mapa que está sendo ativado durante a sua gestação, antes mesmo de você nascer? Exatamente, Tânia, a casa 12. Porque a casa 12, ela é justamente a casa astrológica que antecede o ascendente, que vai ser o tema do nosso próximo episódio, que é assim, o nascimento. Ascendente é o nascimento, é a chegada, tanto que o ascendente é definido pela hora do nascimento. Agora, aqui que entra o mistério, né? Olha o mistério. Quando você nasce,
Aí sim a gente monta o seu mapa astrológico, né? A partir do horário do nascimento. A partir do momento que a gente tem o horário que você nasceu, só a partir desse momento vai existir a casa 12. E a sincronicidade é como que essa casa 12, ela reflete exatamente o que você passou ali na fase intrauterina. Porque é isso que a casa 12 revela. Tanto que a casa 12, no mapa astrológico, o que ela representa? É a casa da união, da reunião, da reconexão com a espiritualidade, com a nossa consciência de que estamos conectados com algo muito maior. Isso que significa a casa 12. E é justamente na fase intrauterina que a gente está experimentando está tendo essa experiência de estar conectado com algo muito maior. Eu nem nasci ainda. Eu tô vindo da fonte. E na nossa casa 12 é a casa onde a gente busca essa reconexão com a fonte. Então, qual que é a ligação da experiência intrauterina com a sua vida hoje? Duas coisas eu já falei. O seu senso de se esse mundo é seguro ou não, se você é bem-vindo aqui ou não, e também dessa reconexão com a espiritualidade. Então, por exemplo, se você tem uma casa 12 com planetas recebendo muitos aspectos desafiadores, isto é uma indicação de que essa fase intrauterina ela foi conturbada para você. Por exemplo, Urano na casa 12. Urano é o planeta das rupturas, é o planeta dos cortes, da imprevisibilidade. Então, se chegou aqui, principalmente se esse Urano estiver recebendo aspectos tensos, gente, provavelmente foi difícil ali, né? Teve muito imprevisto, teve muita ruptura. Essa mãe não estava tranquila. A mãe estava pronta para qualquer momento tudo mudar, né? Marte na casa 12, né? Principalmente, novamente, se estiver recebendo aspectos tensos, provavelmente essa mãe experimentou ali situações que ela talvez se sentiu agredida ou tinha muita raiva passando pelo sistema dela, né? Essa energia de Marte, da agressividade, da força, da coragem, da ousadia, estava forte ali na fase intrauterina. Então, você recebe tudo isso. Então, talvez você se sinta mais ameaçado, mais reativo. Então, a casa 12, tudo que está contido dentro da casa 12 vai revelar o que você recebeu durante a sua gestação. Minha casa 12 é do signo da minha mãe, Sagitário. Ela é muito religiosa e espiritualizada. Tá vendo? Você captou isso dela. Tem o Marte, Vênus e Mercúrio. Já precisa ver como que estão esses planetas, né? Porque é claro que se você tem um Marte lá e ele está super bem aspectado, pode ser que não tenha sido tão desafiador. Né? Tem alguns planetas que, por si só, eles são planetas mais turbulentos. Por exemplo, Urano, Marte, Plutão, né? São planetas mais turbulentos. Eles podem, um Quirón ali também, né? Os pontos kármicos. O próprio Saturno, né? A mãe pode ter experimentado muita solidão, né? Muita sensação de estar isolada, de estar desamparada. Mas é claro que se além do planeta já ser um planeta por si mesmo mais desafiador, e ainda ele receber muitos aspectos tensos, aí é mais indicativo de que realmente ali tivemos questões, né? Foi uma gestação mais turbulenta, foi uma gestação mais desafiadora, e aí você já foi recebendo informações que esse mundo aqui não é tão seguro, não é tão calmo, de que talvez você não seja tão bem-vindo, né? Agora, e também isso vai interferir diretamente na sua experiência de reconexão com o divino, de reconexão com a sua origem, com a fonte espiritual. Porque toda vez que você se voltar para você mesmo, que você tentar ir além das fronteiras do ego, dissolver as fronteiras do ego, e se conectar com esse mais, tem essa memória corporal. Tem gente que me fala, nossa, eu não consigo meditar, não consigo ficar quieta, é muito difícil para mim meditar. Pode ser que tenha a ver com isso. Você não experimentou aquele silêncio, aquela paz, não foi tranquilo para você esse momento, entende? E aí, claro que tem, né, situações aonde
pode ter algumas indicações de que esse útero, ele foi tipo que nem o horror dessas portas, quando ele se refere a essa fase nesse livro, ele fala, tem útero que é tipo 5 estrelas, né? Útero 5 estrelas é tipo um Júpiter na casa 12, né? Já um Júpiter em conjunção com Plutão, como a Ana Luísa está colocando aqui, já não sei, talvez o Plutão intensifique um pouco as coisas, traz a experiência do medo da perda, né? Principalmente se Plutão tiver com aspectos desafiadores, aí já não sei. Agora, um Júpiter, geralmente é uma indicação de que a mãe se sentia abençoada, a mãe se sentia guiada, amparada espiritualmente, estava conectada, né? Que nem a pessoa colocou aqui, Sagitário na casa 12. Sagitário é regido por Júpiter, é uma influência jupiteriana. Né? Se não tiver, porque às vezes você pega uma casa 12 e não tem planetas ali, né? Tá só o signo. Isso é uma indicação de que talvez não aconteceram grandes coisas significativas, você não foi tão afetado por essa fase. Lógico que sempre tem, né? Sempre você está sendo afetado, mas não tem grandes questões. Talvez as suas questões principais vão aparecer nas outras etapas do desenvolvimento, tá? Mas quando uma casa 12 tá ali com muitas coisas acontecendo, provavelmente são coisas que já são padrões que já se instalaram durante a fase intrauterina. Então, por exemplo, né, a dona está falando aqui, tem o Marte aspecto tenso com Saturno. Né, se estiver na 12 mesmo, a amiga da minha mãe contou que ela vivia brigando e sentia muita raiva na minha gestação. Perfeito. Aí o que acontece? Você traz essa carga dessa raiva, né, de tudo isso que a sua mãe sentia, você também sente, mas isso está num nível muito profundo. E é uma coisa que a gente vê mesmo em consulta, né? Quando estuda astrologia, quando estuda o mapa da pessoa. Tudo que está na 12 é muito mais difícil da pessoa acessar. Demanda um mergulho profundo no mundo interno dela para que ela acesse aqueles padrões que estão ali. Justamente porque são padrões que foram instalados numa fase ainda pré-consciente, né? É uma memória ainda muito celular, é uma memória embrionária, uma memória corporal. Então, muito profundo. São coisas que demandam um trabalho bem profundo mesmo, de encontro consigo mesmo, para poder desprogramar aqueles padrões, para poder redirecionar aqueles padrões, tá? Então, Júpiter é uma indicação de que foi bom. Netuno, principalmente se ele não tiver em ângulo tenso, né? Netuno é o regente da casa 12, né? O regente de peixes. Geralmente é uma indicação de que foi tudo muito gostoso aí. Tá? É lógico que não dá para, né? Tem que olhar o mapa inteiro, tem que ver todo o contexto. Mas, de uma maneira geral, é uma indicação de que foi sim tudo bem, né? Agora, a pergunta que não quer calar, né? E aí, então, quer dizer que eu vim com essa programação, esse padrão está instalado lá no nível muito profundo, tão profundo que é difícil de acessar, então ferrou, não tenho o que fazer, eu vim com essa programação, estou fadado a carregar essa programação pro resto da minha vida? Uma programação, por exemplo, de que não sou bem-vindo, ou uma programação de que esse mundo não é seguro, ou uma programação de que não é seguro eu me reconectar com o divino. Então, aí, ferrou? Não, claro que não. Para que serve todo esse conhecimento? Para que serve você ter acesso a essas informações? Justamente para você ter ferramentas para você poder transformar tudo isso. Qualquer coisa para ser transformada, primeiro ela precisa ser conhecida, primeiro ela precisa ser investigada. Então, na casa 12, você pode encontrar resposta para conflitos extremamente profundos e arraigados que estão num nível que você nem tem consciência. Saber disso já te dá um pouquinho mais de consciência, né? E aí sim você tem condições de ir investigando, né, trazendo para o presente como que este padrão que você identificou lá atrás, como que ele atua na sua vida hoje, né? Sempre tem que fazer essa ligação com o hoje, tem que fazer sentido na sua vida hoje. Então, esses padrões que se repetem, essas conclusões equivocadas, que você não consegue se libertar delas, né? Elas são eus que te habitam, que sabotam a realização do seu propósito de alma, que sabotam a realização do seu ser real. Então, são partes que precisam ser reintegradas,
que precisam ser redirecionadas, reeducadas. E você faz isso através dessa investigação, que é um trabalho que ele demanda que você ancore sua capacidade de se auto-observar, né? Acordar, despertar esse sexto sentido, que é a auto-observação, para que você comece a identificar como que esse padrão atua no seu dia a dia, na sua vida, né? E trabalhando também para ir acolhendo e aceitando esse padrão, entendendo que é um eu psicológico que se formou para te proteger, que ele tem uma função, né? Isso ajuda, você compreende a função, isso ajuda a trazer autocompaixão, que é um elemento fundamental para a dissolução desses padrões, porque você não consegue arrancar fora algo que você não gosta em você. Essa integração, ela passa por um processo de acolhimento, de autoaceitação. E aí você coloca, então, o terceiro ponto, o terceiro pilar que é fundamental, que é assumir um compromisso de reeducar esse padrão a partir da conexão com o seu eu superior, a partir de um compromisso em dar um novo comando para esse eu que te habita. Esses três pilares, eles são os pilares do método que eu desenvolvi, que é o método Astrologia Vivencial, aonde eu te conduzo nessa jornada para você poder vivenciar todos esses aspectos, vivenciar todos esses padrões, porque uma coisa é você compreender isso aqui cognitivamente, que é um primeiro passo muito importante. Mas a transformação, ela demanda uma vivência. Isso precisa ir além do intelecto. Você precisa realmente experimentar como que essas forças desses padrões que se instalaram nessa etapa, no caso aqui estamos falando da etapa intrauterina, mas existem padrões que se instalaram no nascimento, na fase oral, na fase anal, na fase edipiana. A gente vai passar por várias etapas aqui, a gente vai estudar todas as etapas, e nessas etapas vai mostrando como que essa personalidade foi se desenvolvendo, como que esses padrões foram se instalando. Padrões que são kármicos. É muito interessante você entender como que isso se instalou, né? A psicologia, né? Como que a personalidade se forma. É muito interessante você estudar, mas não dá para você dizer a essas alturas, a partir desse conhecimento que eu estou trazendo aqui, que esses padrões que você experimenta hoje são por causa do que você viveu na etapa, qualquer que seja a etapa da infância. Porque no seu mapa astrológico já está mostrando que aquilo é kármico. Então, por exemplo, se instalou lá na fase intrauterina, se instalou, você identificou que você instalou um padrão que você sente que esse mundo não é seguro porque você está muito sozinho. No Saturno, por exemplo, na 12, eu estou sozinho, eu sou sozinho, né? Se instalou esse padrão. Não dá para dizer que isso aconteceu porque a sua mãe se sentia sozinha lá na fase intrauterina, porque você recebeu essa informação lá. Não, isso está no seu mapa astrológico. Você veio nessa encarnação transmutar uma conclusão equivocada que você tem de que você está sozinho, separado de Deus. Né? Tudo que está na casa 12 tem muito a ver com a relação com Deus, a relação com o divino. É muito transpessoal mesmo. A casa 12 é uma das casas mais misteriosas, né? Mais delicadas, assim, porque ela fala realmente de uma fase muito embrionária, né? Onde está se formando crenças num nível muito profundo. Você já trouxe aquilo para trabalhar. Tudo que está na 12 realmente são coisas muito profundas, muito atávicas, que vai demandar um mergulho profundo. Você não vai resolver isso com uma terapiazinha comportamental que é externa, que vai mexer só no seu comportamento, com coach que vai mexer só no seu comportamento. Não. Você precisa de terapia que te leve lá no inconsciente profundo, que te leve nas entranhas. Tem determinados núcleos que precisam de terapia profunda. Não adianta uma coisa só, mexe aqui, vou mexer aqui no comportamento, causa e efeito, não, isso aqui como que é reforço positivo, reforço negativo, né, que é a linha da linha comportamental, que foi o que deu origem para o coaching, né? É muito comportamento, você mexe no comportamento. As abordagens mais psicanalíticas, elas levam em consideração o inconsciente, né? Elas levam em consideração essas forças que demandam um pouquinho mais de mergulho interno para ir lá acessar. Então, se as questões estão na casa 12, saiba que você vai precisar de um trabalho mais profundo. Você vai precisar mergulhar.
É inevitável, né? Então, é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deva, e nó do sul? Então, o nó do sul, né, já mostra ali, né? O nó do sul, ele é o padrão que você precisa deixar para trás, né? Então, o nó do sul na casa 12 está indicando que tudo aquilo que a casa 12 representa são coisas que você precisa aprender a soltar e a abrir mão, porque aquilo ali emperra o seu crescimento, emperra o seu desenvolvimento. É uma zona de conforto que, lógico que tem que olhar todo o contexto também, né? Se tem planeta, se não tem, se tem aspecto, se não tem. Mas, a princípio, nó do sul é algo que precisa ser deixado para trás. Alguns aspectos dele, né? Porque, claro que o nó do sul também não é só negativo. Ele também mostra uma bagagem que você traz, que ela só precisa ser redirecionada para o nó do norte, que é o ponto oposto. Então, quem tem o nó do sul na 12, talvez queira ficar ali no útero, né? Aqueles seres que às vezes demoram para nascer, né? Não quer vir, né? Porque é tão gostoso aqui, mas você precisa ir para casa 6. Você precisa trabalhar. Você precisa, né, sair, ter uma tendência às vezes ao escapismo, né? A ficar ali no gostosinho, né? Sem planeta. Metade peixes, metade Áries. Meu pai peixes foi minha verdadeira mãe a vida inteira. Como eu falei, quando não tem planeta, talvez não dá para afirmar, porque, gente, nada dá para a gente afirmar, né? Astrologia não é matemática, não é uma coisa assim, 2 mais 2 é 4, tem sempre que analisar tudo. Mas, normalmente, quando não tem planetas, não tem sérias questões nessa fase intrauterina. Mas é claro que o regente da casa 12 dá pistas também, o próprio Netuno, independente de onde ele esteja no mapa, ele também dá pistas sobre como foi essa experiência intrauterina, mesmo que ele é o regente oficial da casa 12. Então, ele pode dar pistas também, né? Se ele estiver muito bem aspectado, muito mal aspectado. Então, tem outras coisas que a gente precisa analisar. Mas, de um modo geral, a casa 12 é a principal. Então, a casa 12 é a manifestação de algo pré-vida intrauterina. Na verdade, é da vida intrauterina, né? Claro que, na verdade, tudo tem um pré antes, né? Porque você já chega nessa vida intrauterina, não chega aqui como uma tábula rasa. Você chega aqui já com a sua bagagem kármica. Então, claro que tem o pré. Isso vale para todas as etapas que a gente vai estudar nos próximos episódios também. Tá bom? NN e nó do norte e na 12 em Sagitário. Quem tem a casa, né, o nó do norte em Sagitário precisa ir para Sagitário, né? O nó do norte é para onde você tem que ir. Então, nesse caso, mais ainda, você precisa mergulhar na casa 12. Tem coisas ali, tem tesouros ali para você. Vai estudar tua casa 12, o que quer que esteja ali, vai estudar, porque ali tem tesouros para você. Tem o Lua e Nó do Sul na casa 12. Então, aí precisa analisar como que tá essa Lua, como que ela tá, que as coisas que ela recebe, para entender a qualidade, né, do que foi recebido ali. De qualquer jeito, o signo que está na casa 12, ele vai dar um colorido do que essa mãe estava experimentando. Se foi 2 signos, esses 2 signos dão esse colorido. Mas o ponto principal que vai acender um alerta é se tiver planetas recebendo aspectos tensos, tá? Aí você sabe que tem questões que você traz, que foram instaladas na fase intrauterina, que você trouxe para trabalhar, tá? Eva, ser Mercúrio e Vênus em Peixes na 12. Então, aí precisa ver se esses Mercúrios, se essa Vênus estão com aspecto tenso, tá? Porque, assim, o fato de que Mercúrio e Vênus estão ali, tranquilo, né? A mãe pode estar lendo bastante, sentindo muito bem-estar, porque ler tem a ver com Mercúrio, estava com o cognitivo super ativado, sentindo muito prazer, porque a Vênus está ali. Agora, se é uma Vênus quadratura com Saturno, se é uma Vênus recebendo uma posição de Plutão, se é o Mercúrio todo aflito, como que estava a mente dessa mãe? Como que estava a autoestima dessa mãe? Entendeu? Então, precisa olhar mais profundamente. O Sol também, sozinho, é maravilhoso um Sol na 12. Essa mãe podia estar se sentindo super plena, né? Então, o principal mesmo que vai ter uma pisca-alerta de que foi desafiador é se tiver ângulos tensos, porque aí vai mostrar que teve conflito, teve tensão, entendeu? Um Sol sozinho lá, tem outras questões que a gente estuda, né? O Sol na 12, às vezes a pessoa tem dificuldade de se autoafirmar,
ela tende a sacrificar muito a identidade, porque tudo que está na 12 tende a ficar muito diluído, né, no coletivo. Tudo que está na 12 a gente precisa mergulhar para acessar também. E tem isso. Então, são pessoas que precisam, às vezes, para encontrar a própria individualidade, fazer esse mergulho profundo. Mas não necessariamente isso vai indicar que teve sérias questões ali, entendeu? Que ficaram marcas profundas na fase intrauterina. Para mim, o que acende o pisca-alerta é se tiver aspectos tensos, desafiadores ali. Aí você vai saber que realmente vai olhar, entendeu? Entendi, na verdade é um mistério, né? Você está dizendo. Com certeza você veio aqui para fazer esse mergulho, né? Tinha muita coisa acontecendo, né? Se tem todos esses planetas na 12, tinha muitas coisas acontecendo ali. Então, preciso estudar principalmente os aspectos que esses planetas recebem para entender, né? E aí, claro que é uma alma que veio para fazer mergulho, né? Quem veio com a casa 12 cravada de planeta se encontra quando faz esses mergulhos profundos dentro de si. Estando Netuno na outra casa como a 10, mas tiver aspectos tensos, também alerta, no caso de Júpiter. Então, o Netuno, ele também dá pistas de como que foi essa experiência, porque o Netuno, ele é o regente oficial da casa 12. Então, ele vai mostrar como que foi, que registros você tem dessa experiência oceânica. Né? Então, essa quadratura com Júpiter pode ser que tivesse ali, né, um excesso de excitação, um excesso que deixou você agitado, porque o Júpiter, na versão distorcida, ele é um excesso de excitação que às vezes também é perturbador, né? Não é gostoso também, né? Meu filho tem a Lua na 12, a Lua que estava em oposição ao Urano, quadratura com Plutão, quadratura com meio do céu, conjunção no Nó do Norte, a casa corta em Libra. Então, o fato da Lua estar na 12, recebendo a posição de Urano e quadratura de Plutão, é uma indicação de que, né, provavelmente você pode até dizer, né, já que é seu filho, e você lembra provavelmente o que estava acontecendo quando você estava gestando ele, pelo mapa dele, então voltando na leitura, né, da sincronicidade, né, porque ele já escolheu encarnar na barriga dela porque tá em sincronia com o que ele veio trabalhar, certo? É isso que a gente está estudando aqui, né? Que tudo acontece em sincronicidade como o programa da alma. Então, ele vai ter uma tendência a sentir, às vezes, que essa mãe estava com medo dos cortes, com medo das rupturas, que ela estava agitada nessa energia uraniana de rompimento, de mudança brusca, de sensação de insegurança, talvez o medo da perda, porque Plutão fala do medo da perda, da necessidade de controlar tudo, né? Então ele sentiu que a mãe não estava muito tranquila. Então, né, você me confirma aqui se você realmente teve uma gravidez conturbada, onde você passou muita insegurança e estava com muito medo de perder coisas. Ou talvez até tenha perdido coisas, né? Passou por perdas durante a gestação. Passou por mudanças bruscas durante a gestação. Mas caso isso não tenha acontecido, o que eu posso te dizer? Ele registrou aqueles poucos momentos na vida em que você sentiu isso, aqueles poucos momentos na gestação que você sentiu isso, porque faz parte do programa da alma dele, né? Ele vai sentir que esse mundo não é tão seguro assim. Ele veio para trabalhar essas questões, veio para ressignificar esses aspectos, né? De encontrar a própria estabilidade, de se abrir para uma força maior, entender que está tudo certo, que é a versão luminosa de Plutão, entender que está tudo certo, né? Mudanças bruscas, medo de perda, como posso ajudá-lo? Só de você saber isso, você já ajuda ele bastante, porque você vai ter muito mais compaixão e empatia para lidar com os medos que ele possa ter, né? E aí você vai ajudando ele a ir ressignificando isso, né? Entendendo que o mundo é seguro. Quando ele estiver um pouco mais velho, você pode inclusive contar para ele o que você passou, o que aconteceu, né? São coisas que vão ajudando. Mas saiba que essa é uma questão muito interessante, né? Que as mães sempre ficam com muita ansiedade de querer, às vezes, poupar os filhos, né? Do que eles têm que passar. É importante você compreender que isso é um processo dele. Ele veio com esse mapa porque ele veio aprender sobre essas lições e ele vai precisar encontrar o caminho dele para ressignificar tudo isso, né? Então, a melhor ajuda que você pode dar é dar amor, acolhimento, compreensão e confiar na potência dele para ele encontrar os próprios recursos
para superar as conclusões equivocadas. E em algum momento, se você sentir que ele está patinando nisso, vale muito a pena você dar essa informação. Né? Ó, talvez tenha ficado com esse registro, porque a mamãe passou por isso na sua gestação, talvez isso você carrega por causa disso, entendeu? Minha filha com Saturno retrógrado na 12 em oposição a Netuno e Quirón. Eu queria muito ser mãe e tentei por mais de um ano engravidar. Entendi. O Saturno na 12 pode dar uma sensação, às vezes, não sei se você talvez experimentou um pouco de sensação de estar muito sozinha na gestação, uma sensação um pouco de aridez, de dureza, que é uma coisa que ele carrega, né? Esse assunto aqui, eu sei que é um assunto muito profundo, eu poderia ficar horas aqui falando, né? Porque é muito profundo mesmo, né? Então, a minha sugestão para vocês integrarem todo esse conhecimento, né, tudo que foi falado até aqui, para ter a experiência da Casa 12, a melhor coisa é realmente se conectar com esse espaço da meditação, porque na Casa 12, a Casa 12, ela é a casa do recolhimento, né? Ela é a casa onde a gente tem a experiência da dissolução do nosso ego para que a gente se conecte com uma força maior, né? E agora vocês já sabem que fazer isso te reconecta com a memória intrauterina. Né? Inclusive, um exercício muito interessante de fazer é ficar na banheira, né? Cobrir os ouvidos, escutar a própria respiração na banheira. Né? Isso ajuda também, sabe, a fazer esse exercício, né? De se conectar, de relembrar. Né? E hoje você tem condições de dar comandos para você mesmo, de ressignificar tudo isso, né? O mundo é seguro, tá tudo bem, né? É isso. Mas o mais importante mesmo é você entender como que os padrões que da fase intrauterina, se for o seu caso, se você percebeu, identificou que tem questões lá, como que isso manifesta na vida hoje, entende? Porque aí que você consegue transmutar isso hoje na vida prática. E aí que eu tenho esse método, né, que eu desenvolvi, onde eu ajudo as pessoas a trabalhar com essas forças dentro de si, ancorando esses 3 pilares que eu mencionei aqui, que é autoobservação, autoaceitação, comprometimento. Né? Você vai ancorando esses 3 pilares, porque na presença, quando você vai despertando o ser, quando você se conecta com o seu eu real mesmo, ele é o maior antídoto para que você vá além de todos os padrões, independente se esse padrão foi instalado na fase intrauterina, no nascimento, na fase oral, não é a consciência que liberta. Né? Isso serve, o remédio ele é o mesmo para todos. O remédio é o ancoramento da conexão com o meu superior. Isso é para todo mundo. Você vai fazer o programa vivencial sobre isso? Na verdade, eu falei, o método astrologia vivencial, ele é um método só que trabalha todas essas questões, entendeu? Porque o remédio é o mesmo. Então, o programa vivencial, ele serve para trabalhar isso. Ele não é um programa, eu vou fazer um programa para trabalhar a questão uterina. Não precisa. Porque o método que vai servir para trabalhar a questão uterina é o mesmo que você vai precisar para trabalhar se sua questão for lá na fase de piano e você tiver questões com relacionamento. Entende? Então, o método é o mesmo. É um método que eu desenvolvi anos, né, de estudo, juntando a astrologia com a psicologia, com a espiritualidade, né, anos de autoconhecimento. Eu formatei um método que eu coloquei nele a nata, assim, aquelas ferramentas que são as mais certeiras, que é o que você realmente precisa para sair desses labirintos da mente, porque na verdade todos essas conclusões equivocadas que a gente formou, seja em qual etapa for, elas funcionam hoje como conclusões equivocadas sobre a vida, que nada mais são do que pensamentos, você acredita em determinados pensamentos. E para sair disso, o remédio é sempre o mesmo. É consciência, é autoobservação, é autoaceitação, é compromisso em fazer diferente. Né? Então, nesse método, eu vou conduzindo essa jornada junto com vocês, tá bom? E em breve a gente vai abrir inscrições. Se você tem interesse, tem link na bio para você já entrar numa lista de espera, tá bom?
mas a ideia agora é mais compartilhar o conhecimento mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Na próxima semana, inclusive na próxima semana, a live vai ser na sexta-feira e não na quinta-feira, tá? Vocês vão ser avisados aqui. Eu vou entrar, então, no tema do nascimento, tá? Que é uma etapa no desenvolvimento da personalidade. Tudo que você recebe ali quando você nasce impacta profundamente um outro tema, porque daí é um outro tema que é ativado, um outro arquétipo, um outro... É isso que a gente vai estar dando uma olhada na próxima semana, tá bom? Então é isso. Caso vocês não tenham assistido o episódio 1, recomendo fortemente que vocês assistam o episódio 1, tá? Que foi dado na quinta-feira passada. Então é isso, gente. Super beijo e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.